Programa Despertai para o Mistério, na sua TV Farroupilha. Nós estamos aqui hoje com os convidados Padre Oscar Roberto Quemelo, vigário da Catedral Diocesana de Caxias do Sul, mestre em Teologia pela PUC, e nós temos dois jovens, um filósofo e outro estudante de Geografia. Um estudante de Filosofia, William Monteiro, e o Tiago Zílio, estudante de Geografia. Nós conversamos sobre a técnica e o ser humano. Dizíamos no bloco passado que a evolução técnica está indo a passos largos e que a ética, os valores não conseguem acompanhar. O conhecimento do conhecimento nos obriga-nos a assumir uma atitude de permanente vigília contra a tentação da certeza. Alguém diz, não, as coisas são assim. As coisas são assim. E a pessoa tenta explicar a realidade e vai tendo a certeza de que aquela explicação é verdadeira. Alguns pensadores dizem, nós temos que cuidar dessa tentação para não achar que o nosso pensamento, a nossa ciência, o nosso avanço em determinado aspecto da compreensão, ele não se ache explicar tudo, ele não pensa explicar toda a realidade. Por isso eu quero perguntar aos nossos convidados, a evolução nos faz conhecer sempre mais, certo? Existe sempre mais saber. Existe o perigo de pensarmos que determinado saber seja suficiente para explicar a vida e o sentido. Por exemplo, a psicologia diz, não, o homem é assim. A teologia tem a explicação dela. A filosofia explica o homem de outro jeito. Então, a tentação de uma só ciência querer explicar todo o homem, talvez esse é um problema. O que nós poderíamos dizer sobre isso? Pensando sempre que o ser humano ele está rodeado por um aspecto social, ele se encontra num lugar e esses lugares se tornam muito específicos. Há regiões no próprio Rio Grande do Sul que é muito diferente de outros lugares. Pensando assim, uma teoria não poderia ser tão universal a ponto de conseguir cercar todas essas realidades. Então, acredito que a interdisciplinariedade seria importante para esse tipo de análise. Levar em consideração os aspectos sociais, também o que seria mais de essência, também a questão política vigente no lugar, seria importante, porque a gente pode pensar que um jovem se encontra num determinado contexto, onde a questão musical, por exemplo, vamos partir da música, ela se apresenta cada dia com uma nova coisa. Sempre tem uma novidade para ser apresentada para esse jovem e ele compartilha isso com os seus amigos. Mas uma semana depois isso muda totalmente, né? Enquanto tem lugares que a informação, por mais que estejamos num mundo globalizado, demora um pouco mais a chegar. E esse jovem, como é que nós vamos operar com esse jovem e com aquele jovem que é bombardeado por informações diárias? Então se deve pensar no mínimo duas teorias somente aí. E acredito que não se deve esgotar num tipo de saber apenas, e sim pelos vários saberes, porque cada um vai sempre puxar um aspecto, e esses aspectos fazem parte de um todo, e esse todo é muito Então grande. significa que o teólogo, aqui nós temos o padre, que é formado em teologia. Eu sou formado em teologia, mas ele é mestre em teologia. A teologia explica o ser humano de um ponto de vista, que é importantíssimo. A psicologia também. Então, todas as ciências explicam uma parte. Isso é importante que o povo perceba, que os nossos saberes devem ser interdisciplinares. Padre Oscar. Novamente, a gente tem, no momento hoje, uma mudança de paradigma. Porque em tempos passados, nós também tínhamos essa integração de saberes. Nós vamos olhar para os primeiros filósofos, vamos ver que eles entendiam de astronomia, de física, de matemática, de filosofia, de teologia. Então, uma mesma pessoa tinha uma integralidade de saberes muito grandes, mas o mundo também não era tão complexo. Eles conseguiam perceber muitos detalhes, mas o mundo não tinha a complexidade que tem hoje.
E a modernidade, ela de fato, ela especificou muito os saberes, né? A modernidade começa ali uns 4 séculos atrás, e naquele período foi um momento importante, porque nós só temos hoje a medicina avançada como temos, porque a medicina ela se desmembrou do todo e ela teve o seu desenvolvimento. Esse é o período do surgimento das ciências. A psicologia também, ela foi buscar o seu específico. A medicina, a astrologia, cada ciência buscou o seu específico e naquele momento histórico foi importante para a ciência se desenvolver, para que o ser humano fosse melhor conhecido. Se não tem como conhecer tudo ao mesmo tempo, então cada ciência foi tendo o seu específico e se desenvolvendo muito, né, para ter um aspecto do ser humano. Porém, nós vamos percebendo que, e agora é a mudança de paradigma de novo, que isso não é mais suficiente, porque nós acabamos tendo visões reduzidas demais do ser humano. Não dá para ver o ser humano apenas no seu aspecto psicológico, não dá para ver o ser humano apenas no seu aspecto biológico, nem apenas social, nem apenas religioso. Nós temos que interligar os saberes para ter uma ideia um pouco mais geral do que é realmente o ser humano, que é sempre um mistério. A vida, o ser humano, o mundo é um mistério muito grande. E quando todas as ciências vão dialogando entre si, nós conseguimos desvelar um pouco mais de quem nós somos e para onde vamos. Então, houve um período em que precisou a ciência cuidar do específico para que a gente pudesse ter desenvolvimento. Mas agora nós percebemos que não dá para reduzir a vida a apenas um olhar. Nós temos que ter um conhecimento muito grande e ligar os saberes. Inclusive no assunto da ética e a tecnologia, não dá apenas para pensar uma ética baseada na religião para guiar a tecnologia. Nós precisamos da psicologia, da sociologia, nós precisamos de um pensamento econômico, de uma ética para a economia, nós precisamos de aspectos jurídicos para saber o que é o ser humano. Então, pensando também numa ética para os tempos modernos, desse nosso paradigma, temos que pensar os saberes interligados, porque aí a gente vai ter uma visão mais geral do ser humano e também das diferentes contribuições de cada ciência para termos um pensamento ético que conduza um pouco o nosso progresso. Tiago Zílio, hoje em dia, a tentação de achar que aquele pensamento está certo e só ele explica a realidade. Nos jovens tem isso? Eu estava mesmo pensando sobre esse fator, porque a gente vive uma sociedade do Google, né? Utilizando esse exemplo. Então, eu acho que o problema não é o pensamento único. O problema é a pluralidade de pensamentos sem embasamento. A gente tem acesso a através da internet, a gente tem acesso ao mundo inteiro de informações, né? A gente pode fazer diversos trabalhos de pesquisa através da internet, com muita informação, com muita bibliografia. O problema é o aprofundamento que se faz a partir disso. E o principal problema na juventude de hoje, eu vejo nos estudantes de hoje, é o quê? Todo mundo tem acesso a muita informação, a um pouco de tudo, a diversos temas, né? Só que nenhum é aprofundado. Aí então a gente entra numa outra situação, também é um outro lado dessa nossa questão. Padre Oscar, essa é uma questão interessante, porque a questão de construir um pensamento a partir de tantas informações, a sociedade da informação que está em gestação, que evolui toda hora, os jovens, os adolescentes hoje têm muitas informações, mais que os adultos, muitas vezes. Por isso que eles dizem, pai e mãe, olha, nós sabemos sobre isso. E a gente percebe adolescentes de 14 anos, crianças de 10, 11, têm muitas informações na cabeça. Como ajudar para que esse pensamento também seja um pensamento organizado? Uma cabeça bem feita, não só uma cabeça bem cheia. Nós temos hoje uma característica do nosso tempo, que inclusive foi formatado pela tecnologia e pelo surgimento da internet, uma juventude plurifocal. Porque até pouco tempo nós tínhamos característica de um pensamento mais centrado, pensamento único, onde se nós olharmos para as pessoas de mais idade, a gente vai ver que tem uma capacidade de síntese maior, de objetividade maior no seu conhecimento, né?
Então, se acostumaram a pensar de uma forma mais focal e a capacidade de fazer sínteses. Hoje, a própria educação está mudando. Um desenvolvimento plurifocal. Veja que o jovem, o adolescente, a criança, enfim, ele às vezes está estudando, lendo alguma coisa, está ouvindo música, está no chat com 3, 4 pessoas, está no Orkut, no Facebook, tudo ao mesmo tempo. Então, são muitos focos onde ele está tendo acesso e se comunicando, mas nem sempre aprofundando. Então, é um desafio desse nosso tempo, que foi produzido pela tecnologia, pela internet, de muitos saberes que ainda não estão interligados e, de fato, precisa aprofundar um pouco mais aquilo que é mais essencial para a vida. O Hans Jonas, um filósofo muito atual do nosso tempo, ele diz, olhando para a situação de hoje, que nós temos grandes problemas a serem enfrentados pela humanidade. Nós temos uma grande crise ecológica, nós temos uma grande crise provocada pela tecnologia também, e diante desses grandes desafios da humanidade, como nunca nós temos uma ética e uma razão frágil. Então nós temos talvez os maiores problemas para enfrentarmos hoje, porque o futuro é incerto, não sabemos como será o futuro, porque a nossa casa comum está sendo ameaçada. Então, os grandes problemas da nossa história, porém, uma ética frágil, uma razão frágil. E isso realmente tem que ser debatido, tem que ser discutido, porque os saberes têm que estar interligados e nós precisamos de mais profundidade em temas essenciais para a nossa vida. Esse é o Padre Oscar Roberto Quemelo e nós estamos no programa Despertai para o Mistério. O William é também músico, por isso agora ele vai cantar uma canção que primeiro, antes de cantar, ele vai dizer uma palavra sobre o que ela significa, o que diz essa canção. Eu trabalho num centro educativo com crianças da periferia de Caxias do Sul e essa foi uma música que conseguimos desenvolver um trabalho bem interessante. Trabalhamos com a questão das cores, do lúdico, da magia, do sonho. E é a música que eles mais gostam até hoje. Então eu pensei em cantar ela hoje. Ela é um clássico da música popular brasileira, do Toquinho. Chama Aquarela. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e no círculo eu faço o mundo. Um menino caminha, caminhando chega ao muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro
É uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida ir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá e o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Esse é o William Monteiro e você está em sintonia dessa TV Farroupilha, que é a nossa TV Farroupilha, comunitária. E esse é o programa Despertai para o Mistério. Despertai porque é sempre importante despertar para as coisas boas, para a boa reflexão, para a boa música, para o Deus que nos ama e quer sempre estar conosco. Nós voltamos em seguida com mais canção e com o último bloco da nossa reflexão. Fique conosco.